Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Estamos de volta e agora com mais uma aula de Direito Civil, mais um tópico do nosso edital. Já estamos quase esgotando o nosso edital e você está muito bem, está estudando, tranquilo, fazendo a leitura dos artigos da forma como nós combinamos, tranquilo? Eu faço a aula aqui para vocês, dou sobre os principais aspectos, trago a questão da jurisprudência, questão do que entende o STJ, o STF, alguma coisa que não tem na legislação, né, para você não ficar, para que você consiga aí vencer essa prova lá no dia 20 de novembro, a prova do IES, prova do concurso de cartório, tranquilo? Veja você na segunda fase, então, leitura dos artigos que eu estou falando para vocês e assista uma aula com atenção, não tem erro, é aprovação na certa. Vamos lá? Condomínio e instituição, deixa eu ver aqui certinho o que diz o edital. O edital fala em condomínios e incorporações, condomínios e incorporações. Meus queridos, o Código Civil, ele traz diversas espécies de condomínios. Condomínio, meus queridos, na verdade, quando nós temos o direito de propriedade pertencente a mais de um titular, ou seja, quando os direitos elementares do proprietário pertencem a mais de um titular, nós temos o que a doutrina chama de condomínio ou domínio comum de um bem, tranquilo? Esse é o nosso conceito de condomínio para o direito civil. Professor, mas o senhor falou pra gente no início da aula lá sobre no direito das coisas que há um princípio da exclusividade. Este condomínio não vai contra o princípio da exclusividade? Não, meus queridos, porque a doutrina entende que no condomínio o direito de propriedade ele é um só. Ele incide sobre partes ideais, ou seja, cada proprietário exerce a propriedade em partes ideais, mas perante terceiros, cada condômino atua como proprietário exclusivo do bem. Meus queridos, o Código Civil, ele regulamenta diversas espécies de condomínio. A primeira espécie é o que a doutrina chama de condomínio geral, também conhecido como condomínio tradicional ou condomínio comum, certo? Esse condomínio ele pode ser voluntário, e aí você deve fazer a leitura do artigo 1314 e seguintes, o condomínio necessário ou condomínio legal, geralmente ligado ao direito de vizinhança, por exemplo, uma cerca que é construída, um muro que é construído na divisa de um imóvel, nós temos ali diversas regras sobre este condomínio legal, condomínio necessário. E o que nós estudaremos nessa aula, porque a aula fala de condomínio e incorporação, então eu vejo que o mais importante é que eu passe para vocês esta parte de condomínio edilício ou condomínio em edificação, que se inicia no artigo 1331 e seguintes, que eu já começo imediatamente a falar para vocês sobre o condomínio edilício ou condomínio em edificação. Primeiro lugar, artigo 1331 e seguintes, leitura obrigatória. E também a lei 4.591 de 64, que essa lei trata sobre o condomínio e as incorporações. Tranquilo? Artigo 1331 e lei 4.591 de 64. Essas duas normas, o Código Civil, a partir do artigo 1331 e a lei 4591, estabelece, em primeiro lugar, as obrigações de caráter propter rem. Então, as obrigações condominiais, elas se estabelecem em razão da coisa e não da pessoa. Tranquilo? Por isso que é uma obrigação propter rem, que ela sempre vai acompanhar o bem e não o proprietário e não o locatário ou locador desse bem. Por isso é a obrigação propter rem. Uma outra coisa, a obrigatoriedade, essas duas normas trazem a obrigatoriedade da existência de uma convenção de condomínio e de um regulamento para este condomínio edilício. E também determina que a representação desse condomínio será feita por um síndico, e nós falaremos sobre o síndico também. E por fim, nos traz o Instituto da Incorporação. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos, começando para vocês. Professor, mas o que seria esta propriedade condominial edilícia, o condomínio edilício? Condomínio edilício, meus queridos, obrigatoriamente nós teremos duas propriedades.
uma propriedade que é privativa, ou seja, que é exclusiva, e uma propriedade que é comum no mesmo instituto. Então, cada condômino ele é titular com exclusividade de uma unidade autônoma, que nós chamamos de unidade autônoma. Pode ser um apartamento, pode ser um escritório, pode ser uma sala, pode ser uma loja, pode ser uma sobreloja, pode ser uma garagem, mas esta propriedade é exclusiva deste condômino. E nós temos também no condomínio edilício uma parte que é de todo mundo, que é exercida por todas as pessoas, ou seja, o titular ele não exerce com exclusividade. Nesta parte do imóvel, a propriedade é exercida em partes ideais, em partes de áreas que nós chamamos de área comum. Então, por exemplo, o terreno, de quem é o terreno, professor? O terreno de um edifício. O terreno ele pertence a todas as pessoas. Cada um é proprietário de uma parte ideal daquele terreno que foi construído, certo? O instituto surge em razão dessa divergência, mas quando você cria uma propriedade, que eles chamam de propriedade edilícia, propriedade em prédio, quem é o proprietário do terreno? E aí nós temos o instituto do condomínio edilício para explicar isso, que o terreno ele é de várias pessoas, as pessoas exercem ali uma propriedade em razão de áreas comuns, por percentual. A estrutura do prédio, certo? A rede geral de distribuição de água, a rede de esgoto, a rede de gás, a eletricidade e principalmente a fachada do prédio. Por isso que não se pode mudar a fachada de um edifício, porque essa fachada não é exclusiva da pessoa, que é exclusiva é aquela unidade autônoma. Essa propriedade é exclusiva, mas a fachada do prédio não. A fachada do prédio é o que? É uma área comum. E aí cada condômino ele é proprietário de uma parcela, de uma área comum, de um percentual desta propriedade. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui para algo que as pessoas confundem muito. Já vi cair em prova isso aqui, que é a questão da diferença entre instituição e constituição de condomínio. Meus queridos, você não pode errar isso. A instituição do condomínio, nós temos lá no artigo 1331, que diz o seguinte, 1332, me desculpe, o ato de instituição de condomínio. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, aqui está falando de condomínio edilício, né? Devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras, das partes comuns, determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e o fim a que as unidades se destinam. Meus queridos, esses três elementos são obrigatórios da instituição do condomínio, que pode ser por ato entre vivos, uma escritura pública, ou pode ser um escrito particular, que a lei autoriza também, ou um testamento. Agora, a constituição do condomínio, ela é feita pelo artigo 1333, através da convenção de condomínio. Então, uma coisa é a escritura de instituição e outra coisa é o que? A convenção de condomínio. A convenção é o ato de constituição do condomínio. Tranquilo? Tudo bem? Beleza, então? Essa convenção de condomínio também depende de um documento escrito, pode ser um escrito particular ou público, e é neste documento que as partes estipulam como será a vida desse condomínio, certo? Como será a utilização desse prédio. E esta constituição do condomínio, eu já vi muita gente errar isso, você não pode errar, ela deve ser assinada pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais. Lembra que nós falamos lá da propriedade ideal, das frações ideais? 2/3 desses condôminos devem assinar essa convenção. E a instituição, professor, a instituição não há necessidade, pode ser instituída por uma única pessoa, mas a convenção de condomínio, os titulares de no mínimo 2/3 dessas frações ideais devem assinar. Tranquilo? E duas últimas informações para vocês que sempre caem em prova, e eu só estou indo agora para vocês, falando para vocês daquilo que realmente cai em prova, para que você consiga otimizar o seu estudo, é o seguinte: qualquer alteração
posterior à convenção de condomínio depende de um quórum qualificado de 2/3 das frações ideais. Então, assinou lá, tudo beleza, mas depois para modificar, quórum qualificado de 2/3 das frações ideais. E o mais importante, a modificação da destinação. Lembra que nós falamos lá que um dos elementos para a instituição é a destinação? A modificação dessa destinação do prédio depende de unanimidade. Todas as pessoas devem assinar para se mudar a destinação. Então, digamos que é um prédio comercial, daí querem mudar a destinação para um prédio residencial. Deve ter a anuência de todos os condôminos. Todos os titulares das frações ideais devem assinar, devem concordar com esta modificação das unidades autônomas e também da fachada do edifício. Fachada do edifício, modificação, depende de unanimidade das pessoas. Tranquilo? Meus queridos, façam a leitura de todos os artigos e eu vou trazer uma informação para vocês que eu já falei sobre ela lá na nossa aula sobre bem de família. Lembra que eu falei para vocês a respeito da garagem? E eu disse para vocês que há algo que sempre cai nas provas do IES. Na prova de segunda fase, primeira fase, prova oral, sempre tem uma pergunta relacionada a essa súmula. Súmula 449 do STJ. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Lembram disso que nós estudamos lá na nossa aula sobre bem de família? Então, reforçando essa súmula porque ela é muito importante. Vaga de garagem que constitui matrícula própria não constitui bem de família para efeito de penhora. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. Façam a leitura dos artigos que nós mencionamos aqui sobre todas as espécies de condomínio, condomínio geral, condomínio necessário, condomínio legal, condomínio comum, a parte que nós falamos de condomínio edilício. Muita atenção, volte à aula para que você consiga entender realmente todos os conceitos. Nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouquinho, meus queridos. Valeu!